verkünden, lebe
Bom dia, irmãos e irmãs. Vocês que nos visitaram e que vocês estão reunidos aqui, vos saudamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa nos abençoar ricamente da riqueza da sua graça, porque eu penso que viemos na expectativa para recebermos a bênção dele, que não simplesmente venhamos porque talvez seja um bom evento, mas porque temos trazido uma expectativa que ele possa cumprir também as promessas que ele nos concedeu, cumprir em nós. Também aqueles que estão conectados, desejamos de coração as boas-vindas, que o Senhor abençoe também lá onde sua palavra alcança, possa cumprir aquilo para o qual foi enviada. Também temos muitas saudações que foram nos participadas das diversas formas e também saudamos todos aqueles que estão conectados a partir desse lugar, de todo o coração. Estou convicto que não somente estamos aí, mas que estamos ligados em espírito com o Espírito de Deus, que em todos os lugares onde os seus filhos se reúnem, também o Senhor está presente e também abençoa e ajuda onde é necessária ajuda. Em especial, queremos desejar as boas-vindas ao irmão do Congo, o irmão Kazonga, e também outros irmãos que enviaram saudações. Passamos assim que vocês também percebem que não somente nós recebemos a informação, mas que também passamos adiante. Eu estou convicto que estamos ligados pelo Espírito de Deus, por seu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe também ricamente hoje da riqueza da sua graça, porque nós esperamos que Ele retorne em breve, e os sinais dos tempos falam uma língua muito clara, que não demorará mais muito tempo. Que sabemos que Ele retornará, sabemos, mas que estejamos prontos quando Ele vier, para que possamos estar juntos. Esse é o mais importante. Isso não sabe muitos sabem muitas coisas, e quando se trata, então, não se sabe nada. Nós recebemos graça, que não somente usamos nossa cabeça, que não seja somente uma sabedoria, mas uma convicção no coração profundamente ancorada, que salvação nos foi concedida, que a palavra que foi passada a nós nesse tempo, que nós também a aceitamos. Que o Senhor possa nos abençoar. Nós queremos juntos cantar 2 hinos, com o primeiro, número 29 do livrinho aqui. Número 29, o maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor. Maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor. Ó Jesus, Tu, o Salvador do mundo, com torrentes de alegria, Tu preenche o coração e me leva para a Tua tenda. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando arde o calor no deserto, ó eterno amor, na Tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Ó Jesus, meu Salvador, quão fiel és Tu. Tu me concedeste liberdade. A Tua mão ajudadora me apoia e me carrega e me preenche a alma com força.
À sombra da rocha, lá estou bem. Quando arde o calor do deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Com o óleo da alegria, tu me ungiste a cabeça e me preenche, me concede um cálice cheio. Eu canto e louvo e jubilo às alturas por tal Redentor ser meu. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando arde o calor no deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. E quando for arrebatado nas nuvens do céu, lá para cima, na glória entrar, então gloriarei em júbilo o eterno amor e te louvarei a ti, Deus, nas alturas. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando arde o calor do deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Sim, assim é de fato, que não somente temos cantado, mas que creamos. Quão bem descansa lá a alma. Se encontramos lugar de descanso, então nada que vem de fora e quer nos afetar deveria nos tirar desse descanso no qual nós entramos, mas que temos a posição firme nele e com ele. Como segundo hino, vamos cantar número 31. Ó Deus, a ti seja a honra que grandes coisas fizeste. Número 31, hino. Ó Deus, a ti seja a honra que grandes coisas fizeste. Tu amaste o mundo e aceitaste o pecador. Teu filho consagrou sua vida para o sacrifício. O céu está aberto para a eterna alegria. Louvem o Senhor, louvor ao Senhor. Terra, ouça esse eco. Louvem o Senhor, louvem o Senhor. Povos, alegrem-se todos. Ó, venham ao Pai. Nós nos aproximamos em Jesus e damos-lhe a honra que grandes coisas fez. Ó, grande redenção, comprados por seu sangue. E ao pecador que crê, ainda hoje lhe torna como bem. O pleno perdão é dado a cada um que toma Jesus, a salvação divina. Louvor ao Senhor,
Louvor ao Senhor. Terra, ouça esse eco. Louvor ao Senhor. Louvor ao Senhor. Povos, alegrai-vos todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus, nós nos aproximamos e damos-lhe a honra que grandes coisas fez. Quão grande é o seu amor, quão grande é o seu agir, quão grande nossa alegria descansar em Jesus, mas maior e mais pura, e maior será quando em júbilo e o vendo nós entrarmos lá em cima. Louvem o Senhor, terra, ouça esse eco. Louvem o Senhor, povos, alegrem-se todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus, nós nos aproximamos e damos-lhes a honra que grandes coisas fez. Louvor ao Senhor, terra, ouça esse eco. Louvor ao Senhor, povos, alegrem-se todos. Ó, venham ao Pai. Em Jesus, nos aproximamos e damos-lhe a honra que grandes coisas fez. Sim, assim é. Louvem o Senhor. E nós somos levados a fazer isso, porque se damos ou concedemos alguma coisa a alguém, então aquele, se for sincero e correto, ele fala obrigado. E porque nos foi dada tal redenção, o que nos resta, então, de nosso caminho esquecer isso? Não. Então, vale-lhe a gratidão por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Nós cantamos. Obrigado. Quão grande é o seu amor, quão grande é o seu agir, quão grande nossa alegria é descansar em Jesus. Esse é o resultado disso, o seu grande amor e o seu grande agir e nosso amor a Ele. Nós podemos, de fato, ser gratos e alegres, mesmo se às vezes certas coisas agem em nós que não nos alegram, que não nos agradam. Sim, a vida não é simples, é essa vida, mas nós esperamos uma maravilhosa vida, a vida eterna. E nós nos estendemos para isso, para que o Senhor, de fato, assim como Ele prometeu e como Ele participou aos discípulos da mesma forma, como Ele subiu, Ele retornará para nos levar consigo. Então, passaremos desse sofrimento que em todos os lugares aparece sobre essa terra, não teremos mais nenhuma parte nisso. Então, estaremos com Ele, de fato, estaremos redimidos. Mas hoje é a nossa coisa agradecer-lhe por Ele ter feito tão grandes coisas em nós, por Ele nos ter revelado a palavra que nos foi passada, que não somente saibamos e possamos ter as conexões, mas que nos nossos corações seja viva, porque a letra somente é morta, se não estiver ligada com o Espírito. E para isso eu gostaria de dar um exemplo breve da mulher de Eliseu, que somente tinha a farinha e o óleo e ajustou. E essa medida de farinha e óleo era tão precisa que através disso foi feito um pão, um bolo, e o pensamento me veio, nós temos a palavra, recebemos como pão, e nós recebemos o Espírito, e essa ligação para com o outro, isso está certo. Não há muita farinha e também não há muito óleo, mas é tal uma consistência
que podemos viver disso. E isso é o que de fato nos deve dar alegria, que possamos receber ou tenhamos recebido esse alimento vivo. E enquanto durar o tempo, que nós não morreremos de fome, mas nesse tempo somos alimentados por Ele e Ele então nos levará para si. Poderíamos entrar em muitas coisas também nos hinos que cantamos como cantor. Sim, vocês ouviram juntos. E bom seria, me chamou a atenção, se nós, quando cantamos como cantores, que os tradutores também traduzissem o texto aos nossos convidados. Se faltam os livros, nós daremos então. Isso somente como um comentário. Eu gostaria de ler o Salmo 40. Salmo 40. Aqui está oração de gratidão e de petição. Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que podem contar. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos, holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua alma está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não fechei os meus lábios. Não ocultei dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão, a tua benignidade e a tua fidelidade. Sempre me guardem, pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que dizem ha. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam.
Digam continuamente os que te amam, o que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Também no nosso tempo, mesmo se lemos esse pequeno trecho, como os nossos pecados nos carregaram, mas por isso veio o Senhor para nos tirar de tudo isso, para nos comprar livres, para que o inimigo não tenha direito em nós, mas que possamos sair livres, como salvos, como santificados, como amados. Graças seja a Deus por sua fidelidade, por seu amor. Vamos levantar e trazer esse culto a Deus esse dia a Ele. Pai Celestial, graças seja a Ti por Tua graça e por Tua fidelidade. Também por esta hora da manhã, nós nos encontramos aqui para ouvir a Tua palavra, para recebê-la em nossos corações, para movê-la ao Senhor. E eu te agradeço de todo o coração, Senhor, porque não é somente no intelecto, mas que Tu plantasse profundamente em nossos corações, que por meio do Teu Espírito Santo também nos foi revelado, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração e glorifico o Teu santo nome. Peço também pela bênção para nós aqui que estamos reunidos aqui nesse lugar e em todos os lugares lá, onde os Teus filhos estão reunidos para estar ao redor da Tua palavra. Abençoe, Senhor, ajude, Senhor, cure, liberte. Eu te agradeço por isso e glorifico o Teu santo nome. Aleluia. Amém. Amém. Ocorreu-me o seguinte pensamento: é apenas um passo até Jesus. Mas quantos milhares de passos as pessoas dão para fugir dele, porque não querem se aproximar dele. Um passo em direção a ele, muitos passos afastando-se dele. Bem-aventurado a pessoa que se volta para dentro de si mesma, se converte e dá esse único passo. Do que se trata? Que realmente importa. Esse único passo em direção ao Senhor. E ainda com isso o pensamento, só podemos encontrar nosso Deus onde Ele nos encontrou. E isto é em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém passa por Ele. Ele é a porta. Ele é tudo. Quem quiser passar por Ele, não conseguirá. Mas quem vier a Ele, encontrará graça, perdão e salvação. Gostaria de dar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Na verdade, de acordo com o plano original, eu deveria estar hoje nos Estados Unidos da América. Agora estou aqui. Aceitamos tudo assim como vem. Com confiança, sim, com a convicção de que o Senhor tem o seu caminho com todos nós. Quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais intenso é o desejo em nós de fazer o que Deus quer que seja feito, de encontrar o lugar que Ele nos destinou, ter parte naquilo que Ele está fazendo agora. Não apenas falar do reino de Deus, mas ser uma parte do reino de Deus. Não apenas pregar sobre fazer a sua vontade, mas reconhecê-la com alegria e também fazê-la. Antes de fazê-lo, precisamos saber quais são os planos de Deus. Que o Senhor possa usar essa hora da manhã para que se torne uma hora de consagração e santificação, para que todos nós renovemos nossa aliança com Ele, sejamos fortalecidos na fé, sim, edificados sobre o fundamento santíssimo da fé, para que possamos orar no Espírito Santo. Que desafio para todos nós. Romanos 15, versículo 1.
lá, nós, os fortes, quem quer que se sinta como forte, não são muitos, a maioria se sente fraca. Mas também há aqueles que reconhecem ou sabem que Deus os tornou fortes. Mas então eles devem saber, se Deus nos tornou fortes, não foi para menosprezarmos os fracos, mas para servi-los e ajudá-los. Nós, os fortes, temos o dever de suportar as fraquezas daqueles que não são tão fortes e não pensar bem de nós mesmos. Não, cada um de nós viva para agradar ao próximo, para o seu bem, para a sua edificação. Paulo escreve aos Coríntios que os dons e os ministérios nos foram dados para a edificação. Ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, que Deus colocou os ministérios na congregação para edificação, para que a congregação se tornasse capaz de cumprir a missão de realizar o serviço. Aqui nos é dito que não vivemos para nós mesmos, mas estamos aqui uns para os outros e que devemos ter em mente o melhor de cada um. Em seguida, no versículo 3 está escrito: pois também Cristo não viveu para agradar a si mesmo, mas como está escrito, os insultos dos que te insultam recaíram sobre mim. Recaíram sobre mim. Se aquilo que atinge os outros recai sobre nós, o que então? Como lidamos com isso? Conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, que em parte sofremos e em parte participamos do destino daqueles que sofreram e tiveram que passar por certas ou por muitas provações. Aqui nos é dito, os insultos daqueles que te insultam recaíram sobre mim. Quando o que afeta os outros recai sobre você, como você lida com isso? Que tenhamos a mente de Cristo em tudo. No versículo 4 está escrito, assim tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que, pela perseverança e pelo consolo das Escrituras, tenhamos esperança. Mas o Deus da perseverança e do consolo vos ajude a ter um mesmo sentimento, ou mesma mente entre vós, segundo Cristo Jesus. Também esse versículo e o que é expresso nele é muito importante. Que uma mente concordante, com harmonia mantida pelo vínculo da paz e pela unidade do Espírito, seja sempre a motivação em nossos corações. Às vezes, pode-se, em função de uma doutrina, destruir a unidade no Espírito, mas no final, o amor triunfará. Eu penso aqui no que o irmão Branham disse, quando em vida foi levado para o além e viu o paraíso, e os milhões salvos os viu, e então uma voz disse bem alto, e somente o amor perfeito entra aqui. Então, de repente, todos aqueles que você amou e que te amaram, Deus te deu aqui. Deus revelou seu amor em Cristo, pois assim está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
nós que recebemos o ministério da reconciliação, proclamamos o amor que se revelou no Gólgota, ou seja, o amor de Deus, que foi concedido por meio de perdão, de redenção, da salvação e da graça a todos aqueles que vêm ao Senhor. E se aqui está escrito que devemos ter um coração harmonioso ou uma mente comum entre nós, à maneira de Cristo, o que está escrito no Salmo 133. Vejam quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em harmonia. Para lá, Deus enviou a sua bênção, já a enviou. Ela vem, ou seja, lá onde uma verdadeira unanimidade pode ser operada por Deus, e cada um colocou de lado a si mesmo e seus desejos e peculiaridades para que o Senhor pudesse realizar a sua vontade em todos nós, ou chegar ao seu direito com todos nós. E o versículo 6, eu gostaria de ler, também está escrito, para que, unânimes de uma só voz, possam louvar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente lá, onde existe essa unidade inspirada pelo Espírito, onde os fortes sustentam ou carregam os fracos, onde as injúrias que atingem os outros recaem sobre você, e você as toma sobre si, participa, torna-se parte do outro, pois fomos unidos em uma unidade como um corpo do Senhor. Muitos membros, uma cabeça e um corpo, mantidos juntos pelo vínculo do amor divino. E se aqui está escrito que nós temos um mesmo sentimento, uma mesma mente entre nós, a maneira de Jesus Cristo. Então está escrito que a mesma mente como havia em Jesus Cristo habite em todos vós. Se Cristo não estiver apenas em nossa boca, mas em nosso coração, em nossa vida, se Cristo se tornou a esperança da glória em nós e fomos ungidos com o Espírito Santo, então isso tem que se tornar manifesto. A natureza de Jesus Cristo deve e se tornará manifestada. Então, não esperaremos isso dos outros, mas poderemos dar aos outros ou dar como exemplo aos outros. Normalmente, nós, crentes, esperamos tudo dos outros e nós mesmos não contribuímos com o que realmente poderíamos contribuir ou deveríamos contribuir. Esperamos que todos sejam felizes conosco, tenham um sorriso no rosto. Caso contrário, achamos que eles estão zangados conosco. Nós não perguntamos se nós temos um sorriso. Se nós, quem foi nosso amado irmão, veio há alguns dias e me disse, irmão Frank, eu tive a impressão de que você passou por mim sem me ver. Está na sala, nosso amado irmão. Eu estendi a mão para você, e você simplesmente continuou andando. Eu simplesmente não vi, só isso. Eu também não tenho os meus olhos em todos os lugares, mas uma coisa podem ter certeza, eu certamente não faria isso de propósito. Há um irmão que me estende a mão, eu estendo as duas, ambas, de todo o coração. Mas quão rápido pode surgir um mal-entendido. Que Deus conceda a graça para que todos os mal-entendidos sejam esclarecidos, resolvidos, para que Deus possa nos abençoar a todos, de tal forma que vocês possam, com coração unânime, de uma só boca, louvar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá onde há unanimidade operada por Deus, sim, harmonia uns com os outros, oraremos unanimemente com uma só voz, ou seja, não em fila indiana, um atrás do outro, mas levantando juntos nossas vozes, e ninguém se ofenderá, porque cada um terá parte. É sempre assim.
A ofensa é causada por coisas nas quais não temos parte. Quando participamos da oração, não temos tropeço nisso, se não somos participantes, então podemos pensar, bom, isso poderia ser diferente. Se somos participantes, sequer temos tempo para dar espaço a outros pensamentos. Pelo contrário, nós fazemos parte da coisa e louvamos o Senhor nosso Deus. Então não temos sequer tempo para pensar se está muito alto ou muito baixo. De forma alguma, mas levantamos nossa voz unanimemente e louvamos a Deus com a sua boca, assim como lhe agrada. Vamos ver mais passagens bíblicas de 1 Timóteo, capítulo 1. Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3. Talvez até 7. Quando parti para a Macedônia, pedi-te que ficasses em Éfeso, para que ordenasses a certas pessoas que não ensinassem doutrinas estranhas e não se ocuparem com fábulas e genealogias intermináveis, que mais levam a investigações sutis do que a eficácia da fé de um administrador de Deus. Ontem os cantores cantaram aqui uma bela canção, um belo hino sobre o amor que permanece para sempre. E aqui Paulo escreve ao seu colaborador, cooperador, no versículo 5, o objetivo final da proclamação da salvação é o amor que provém de um coração puro e boa consciência e de uma fé sincera, não hipócrita. Não uma coisa tem que estar certa, tudo tem que estar certo. O coração, o amor, o ensino, a proclamação, tudo tem que estar em conformidade com Deus e com a palavra de Deus. Quando o coração é puro, não há motivos próprios, não há egoísmos, não há nada, mas uma proclamação livre do amor de Deus. O objetivo final da proclamação da salvação é o amor, que provém de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sincera ou não hipócrita. Pode-se, talvez, fabricar todas as coisas, até a fé. Na fé pode-se entusiasmar também, mas se alguma coisa sai disso, temos que esperar ou deixar para lá. Mas Deus quer criar em nós uma fé que venha da palavra, das Escrituras, uma fé que vem da pregação e uma pregação que venha da palavra, que sejamos trazidos em ligação com Deus e não finjamos ter fé, mas que realmente a tenhamos. Então Deus poderá confirmar a sua palavra. E a fé que vem da pregação é uma fé viva, porque a palavra é viva. E quando a palavra é pregada e ouvimos a pregação da palavra, então a fé é uma fé viva, que vem de um coração puro e de uma boa consciência e não tem nada a ver com engano ou hipocrisia. Isso eu não digo como crítica, pois temos muito a recuperar ainda, e o que mais desejaríamos do que Deus já pudesse falar e agir, salvar e curar em grande escala. Mas isso eu percebi com todos os grandes evangelistas, constatei isso, quando as pessoas eram curadas. Então, elas se sentiam bem, porque pensavam que Deus as usou para isso. E quando as pessoas não eram curadas, então elas empurravam a responsabilidade para o outro, ou seja, para a pessoa em questão, e transferiam a culpa de si mesmas. Então era por falta de fé do paciente.
Quando a coisa dava certa, então o homem era o homem que era responsável por isso. E quando não funcionava, então era o outro que tinha culpa pelo fracasso. E isso não pode acontecer. Não pode ser. Nós temos que chegar ao ponto de sermos totalmente verdadeiros diante de Deus. E não procurarmos a culpa no outro, mas em nós mesmos. E às vezes, você sabe muito bem, de acordo com o capítulo 5 de Tiago, está escrito: e a oração da fé salvará ou ajudará o doente. Não a oração do doente, mas a oração dos anciãos. A oração dos anciãos, a oração da fé, ajudará o doente e Deus o levantará. Deus usa pessoas. Às vezes, quando alguém está doente, não consegue mais crer de fato, de verdade. Então são necessárias outras pessoas, como os 4, que baixaram aquele homem paralítico diante do Senhor, baixando pelo telhado. E o Senhor não olhou primeiro para esse homem, ele olhou para cima. Está escrito: quando ele viu a fé deles, quando ele viu a fé dos homens que baixaram aquele homem, só então ele disse ao homem: seja curado. E ele foi curado. Então, portanto, Deus tem que operar fé em nós, para que possamos crer pelos enfermos, pelos perdidos, juntamente, para que também a fé seja operada em nós por meio da pregação, a fim de que possamos servir aos outros. Está aqui no versículo 6 adiante: alguns se desviaram disso e se voltaram para conversas vãs. Queriam ensinar a lei sem ter o entendimento necessário para aquilo que professam, que dizem. Isso é muito importante. Eu creio que o irmão Russo disse isso ontem à noite, ou foi hoje de manhã já. Seja como for, o tempo passa tão rápido. Precisamos poder ler um desenho. Se alguém quer construir, todo artesão que trabalha em uma construção precisa saber ler o desenho. Seja o pedreiro, seja o eletricista, todos precisam saber ler. Seja o encanador, todos precisam saber ler, precisam se conhecer na questão. Assim é no reino de Deus. Sobre Moisés está escrito: ele fez tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no Santo Monte. Ele tinha um modelo. E já dissemos, a congregação modelo para o curso do Novo Testamento é a congregação primitiva. O batismo modelo é o batismo do cristianismo primitivo. A doutrina é a doutrina modelo do cristianismo primitivo. Não pode ser outra coisa. Não pode vir outra coisa. O modelo foi dado no início e agora cada um deve cuidar de continuar a construir. Mas cuidado para não construirmos com madeira, palha e joio, mas sim sobre o fundamento santo que permanecerá quando o dia do juízo, que se revelará em fogo, realizar a prova. Aqui está escrito: eles querem ensinar sobre isso sem ter compreensão daquilo que ensinam. Apenas um ponto em que a advertência é feita está na carta de Tiago: não se cada um queira ser mestre ou professor. Não está escrito que cada um queira ser evangelista ou qualquer coisa, mas lá está escrito: porque nós, os mestres ou os ensinadores, receberemos um julgamento mais severo. Jesus diz: se alguém anular essas coisas que eu preguei ou disse e ensinar as pessoas de outra maneira, ele será pequeno no reino do céu. Onde está escrito? No Sermão da Montanha. Quem sabe o versículo? Em algum lugar tem que estar. Naturalmente. Mateus capítulo 5, versículo 19. Talvez devêssemos ler também o versículo 18 juntamente. Pois em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra.
Portanto, quem violar um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar as pessoas a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Ou será? Nós não temos o direito de anular nada. Nós temos o direito de fazer o que nos foi ordenado. O Senhor vigia sobre sua palavra para cumpri-la. Quantas vezes os irmãos tentaram ensinar coisas que eles mesmos não compreendiam. E assim surgem doutrinas erradas. Assim surgem ensinamentos que não resistem às Santas Escrituras. Você sabe quão rápido isso acontece? Quando Jesus disse a João, se eu quiser que ele fique até que eu volte, se eu quiser. Sim, ele quis, se eu quiser. E já está na Santa Escritura, surgiu uma doutrina, ele não morrerá. Esse discípulo não morrerá. Simplesmente mal interpretado. Uma doutrina feita a partir de uma frase, onde sequer cabia uma doutrina. Teria sido melhor se tivessem ouvido com mais atenção e não tivessem interpretado, mas sim deixado como estava. Na verdade, penso com grande seriedade em nossos irmãos, e eu não me apresento como juiz sobre todas essas coisas, nem me faço passar por juiz. Mas, já que estamos aqui entre nós nessa manhã, deixe-me esclarecer um ponto que precisa ser esclarecido para todos, o que se refere ao ministério do irmão Branham. Nós cremos de todo o coração que tudo o que Deus faz, Ele faz de acordo com a sua palavra. Da mesma forma, cremos que nem toda declaração pode ser um ensinamento, ou é. Aqui eu tenho o seguinte para ler. A introdução, desculpe-me se eu abordar brevemente, são as duas pregações em abertura dos 7 selos, em março de 1963, e aqui está na página 76 da introdução. Essas são as duas pregações. Aqui está escrito o seguinte: o livro selado com 7 selos é revelado ao mesmo tempo como 7 trovões do Apocalipse 10. Vamos abrir Apocalipse 10 para vocês, para que vocês vejam o contexto antes de continuarmos. Isso se refere ao tempo do fim. Em seguida vem a passagem de Apocalipse 10, versículo 1. Depois disso, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. Se vocês prestaram atenção, é Cristo. Amém. Não pode ser outro. No Antigo Testamento, ele é chamado de anjo da aliança. Ele vem agora aos judeus, porque a congregação está completada. Isso é 100% verdade. Não há nenhuma passagem na Bíblia onde Cristo seja mostrado como anjo da aliança em relação, no contexto, com a congregação. Ele é muitas coisas, mas como anjo da aliança, o Senhor veio ao Monte Sinaí e proclamou lá a lei, como nós lemos ontem à noite, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o escritor confirmou isso. Aqui está escrito, ele vem agora aos judeus, pois a congregação está completa. Seu rosto parecia o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. E o texto continua. Vocês se lembram do anjo em Apocalipse 1? É a mesma coisa. Anjo significa mensageiro. Ele é um mensageiro para Israel. A congregação foi arrebatada, ou está prestes a ser arrebatada.
Ele vem para a congregação. É claro que ele vem para a congregação. E só mais tarde se revelará ao povo de Israel. Isso nós sabemos com toda certeza. Mas, como deve ser, provavelmente aqueles que querem se desviar também precisam ter um motivo para que se desviem com razão, porque não retornam à palavra da verdade e talvez ainda coloquem cada expressão acima da Bíblia, acima das Santas Escrituras. Deixe-me ler a partir da página 78. O mistério do livro selado com 7 selos é revelado durante a mensagem do anjo da 7ª congregação. Para isso dizemos amém, é o fim do tempo, Laodiceia, a última era da congregação. O 7º anjo começou a tocar a trombeta. As mensagens estão escritas e elas estão disponíveis em fitas de áudio e publicadas em forma de livro. Então, continua aqui, no 3º parágrafo, segunda parte. Os mistérios descem de Deus, porque a palavra de Deus nos revelou a plena revelação de Deus. Isso esclarece a divindade e tudo mais. Todos os mistérios, a semente da serpente e tudo mais precisavam ser revelados. Agora vem algo muito maravilhoso. Vejam, eu não estou inventando isso, mas é assim diz o Senhor. Eu fico feliz que logo após a observação sobre o mistério no Jardim do Éden, sobre a queda no pecado, semente da serpente, venha diretamente a seguinte declaração. Agora vejam, não estou inventando isso, mas é assim diz o Senhor. Eu creio nisso sem qualquer ressalva de todo o coração e de toda a alma. Com o que eu tenho um pouco de dificuldade é o seguinte, eu tento pelo menos em todas as coisas dar glória a Deus por meio de veracidade. Eu não quero ser culpado de hipocrisia ou de política de duas faces. Eu quero dizer diante de Deus e do seu povo aquilo que eu estou convicto e dizer aquilo que eu penso que pode ser aprovado diante de Deus agora e também no dia do juízo. Na última parte, ou na segunda parte do último parágrafo, está escrito: depois que os selos foram quebrados e o mistério revelado, o anjo, o mensageiro, descerá a Cristo, que colocará um pé na terra e outro no mar, com o arco-íris sobre sua cabeça. E agora vem. Pensem nisso, o 7º anjo está na terra no momento dessa vinda. Se eu posso pedir sinceramente a vocês que ouçam mais uma vez o que foi dito, depois que os selos forem quebrados e o mistério for revelado, mas isso foi antes da abertura dos selos. Isso foi antes da abertura dos selos. E se nossos irmãos em toda a América afirmam e ensinam que Cristo, quando a nuvem sobrenatural apareceu e desceu no dia 28 de fevereiro de 1963, e que isso é o cumprimento de Apocalipse 10, então temos que discordar veementemente, porque não temos outra escolha. Porque lá lhe foi dito apenas, volte para Jeffersonville, porque chegou a hora de abrir os 7 selos. Mas os 7 selos ainda não sequer haviam sido abertos, vocês entendem isso? Se aqui está escrito, depois que os 7 selos forem quebrados e o mistério revelado, o anjo virá. Isso é 100% a verdade. É 100% a verdade. Porque isso então é Apocalipse 10. No capítulo 5, o livro ainda estava fechado e então foi tirado da mão daquele que estava sentado no trono. E só então os selos da parte de trás foram abertos, ou seja, quebrados, e então o livro foi aberto.
E Apocalipse 10 nos mostra o Senhor como anjo da aliança descendo com o livro aberto, descendo, não com o livro fechado, com o livro aberto, ou seja, após a abertura dos selos. Isso está de acordo com o que está escrito aqui. Só que, irmão Branham, em sua simplicidade, diz, lembre-se, ou pense nisso, o sétimo anjo está na terra no momento dessa vinda. Ele se refere a Apocalipse 10, onde o anjo da aliança desce. Então, simplesmente temos que dizer, amado irmão Branham, você desejou isso assim, e isso teria sido merecido para você, mas simplesmente não está certo. Nós temos que ter a coragem. Vejam, há profetas que falam na primeira pessoa, inclusive Paulo. O que ele não disse tudo? Não todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mas ele adormeceu? Ele disse, não todos adormeceremos ou dormiremos. Temos que deixar isso com Deus. E ouçam agora o que diretamente após a afirmação vem. Ou seja, um argumento. E o argumento nunca é assim, diz o Senhor. O argumento está diretamente na frase seguinte. Da mesma forma, quando João trouxe sua mensagem, ao mesmo tempo o Messias apareceu. João sabia que o veria, pois tinha que apresentá-lo. Um argumento. João estava na terra, Cristo estava na terra, a salvação tinha que ser realizada na terra, mas agora não se trata da apresentação pessoal em forma física de Cristo seja apresentado a nós. Agora se trata de Cristo ser apresentado a nós como aquele que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro, como aquele cuja voz ressoa e a qual todos temos que ouvir. Essa é a grande diferença. Cristo não vem aqui a essa terra, mas vem ao nosso encontro até os campos aéreos e nós seremos levados ao seu encontro nos ares. Aqui, o irmão Branham repete como realmente é correto algumas linhas depois, talvez 3 minutos depois, o irmão Branham diz, muito clara e corretamente, veja, este anjo é terreno, anjo significa mensageiro, mas aqui vem um do céu, com arco-íris, o arco da aliança acima dele, só pode ser Cristo, como já ouvimos em Apocalipse 1, em meio aos 7 castiçais de ouro. E no capítulo 4, versículo 3, está escrito, e aquele que estava sentado no trono parecia como jaspe e pedra de cornalina, e ao redor do trono havia um arco-íris que parecia esmeralda. E agora, nosso amado irmão disse aquilo, o que os irmãos todos ignoram. E pode acontecer que eu ainda tenha que lhes reprovar isso. Logo em seguida está escrito, e aqui ele retorna no capítulo 10, após o tempo da vinda. 100% certo. Eu tenho que confessar, isso eu digo com grande pesar interno, que deveríamos ter traduzido essa frase de forma mais correta e precisa, mas assim como Meyer, em alguns pontos que diziam a respeito de questões doutrinárias, eu quis ajudar um pouco, quis torná-la mais clara. Traduzir literalmente na página 79, no penúltimo parágrafo, da primeira linha diz, e aqui ele retorna no capítulo 10, após o tempo da vinda. Primeiro a sua vinda, a busca da noiva e em seguida, então, a sua revelação aos 144 mil. Eu creio que não precisamos continuar lendo. É simplesmente necessário, importante, que todas as coisas sejam sempre levadas de volta à palavra de Deus e que nenhuma frase isolada ou expressão isolada possa ser usada para, então, causar danos.
Não é de se admirar que os irmãos me acusem não crer corretamente na mensagem. Eu creio corretamente nela, mas preciso realmente ordená-la. Ela tem que ser ordenada nas Santas Escrituras e a palavra de Deus tem que ser nossa última e absoluta autoridade. Também sobre isso não quero julgar. Vocês sabem, ultimamente chegou ao ponto que irmãos dos Estados Unidos estão atrás de mim e onde eu tenho reuniões eles me seguem. No último domingo em Zurique foi distribuído esse convite anunciando que o palestrante Peregrino dos Estados Unidos da América no dia 5, 6, 7, 8 de outubro falará na mesma casa, nesse Folksal, Casa Popular, onde eu tenho tido as reuniões há mais de 20 anos. Tudo com a intenção ou com a opinião de que as pessoas não estão esclarecidas ou não foram conduzidas a toda a verdade. Isso eu ouso afirmar, sem me colocar acima dos outros, que Deus nos concedeu a graça não de misturar, mas de deixar a verdade divina ser verdade divina, e o retorno de Jesus Cristo não pode ser espiritualizado. O mesmo Jesus que ascendeu ao céu voltará da mesma forma que ascendeu ao céu. Não um ensinamento, não uma revelação, mas o mesmo Jesus que foi crucificado e sepultado fisicamente, ressuscitou fisicamente, que disse a Tomé, põe a tua mão no meu lado, e disse, filhos, não tendes nada para comer. O mesmo Jesus que esteve com seus discípulos por 40 dias e depois os levou a Betânia e foi levado ao céu por eles, voltará da mesma maneira que o vimos subir ao céu. E assim é que nos testemunha o homem de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 11. Quanto a nós, amados, vamos ler mais 2, 3 passagens bíblicas, a saber que nós, como congregação, como povo de Deus, podemos ser levados de volta lá, sob a orientação do Espírito Santo, pela palavra e pelo Espírito, pelo sangue do Cordeiro, como rebanho redimido, chegar ao ponto onde Deus nos quer que estejamos. Em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar o mal. Também provaste aqueles que se dizem apóstolos sem o serem, e os reconheceste que são mentirosos. Tu tens perseverança e pelo meu nome suportaste pesados fardos e não te cansaste. Que maravilhoso testemunho. Primeiro, todas as coisas boas são destacadas. Não suportes o mal. Também testaste, provaste aqueles que se dizem apóstolos sem o serem, e reconheceste neles os mentirosos. Não são apóstolos, também possuem perseverança. E por causa do meu nome carregaste fardos pesados e não se cansaste. Que isso possa ser dito de todos nós. Então, no versículo 4 está: mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembre-se, portanto, de que altura você caiu, e examine a si mesmo, e volte a praticar as primeiras obras. Caso contrário, virei sobre ti e removerei o teu castiçal do seu lugar, se você não se examinar ou autoprovar. Primeiro os elogios e depois a repreensão. Lembre-se, portanto, de que altura você caiu e volte ao primeiro amor.
Estamos, pelo menos eu estou plenamente convicto, como já foi mencionado e sugerido anteriormente, que a congregação do cristianismo primitivo é um modelo para tudo, para todos os tempos, até o retorno de Jesus Cristo. Sim, tem que ser. E no Apocalipse ainda se escreve sobre o evangelho eternamente válido, que deve ser pregado aos povos, todos os povos, línguas e nações. No fim, o evangelho não está sujeito a mudanças dos tempos. O evangelho primitivo que existia no início deve ser o nosso evangelho hoje, pois não há outro evangelho além do evangelho de Jesus Cristo, algumas vezes chamado evangelho de Deus, sobre o qual Paulo diz segundo o meu evangelho. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo era o seu evangelho. E sobre isso ele diz em Gálatas 1, versículo 8, se alguém pregar outro evangelho, seja sobre ele está a maldição. Deus não tolera misturas e a noiva pura tem que nascer da pura proclamação. Jesus disse naquela época, vocês já estão puros por causa da palavra que eu vos falei. Existe santificação no Espírito e existe autossantificação. A santificação no Espírito acontece, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Uma santificação pelo Espírito acontece lá, onde o Espírito Santo pode revelar a santa palavra e pode nos atravessar e nós nos tornamos parte da verdade divina nós mesmos. E então nenhuma mentira mais permanece, então não temos mais a inclinação para quaisquer fábulas, só a temos quando perdemos o amor pela verdade. Então surgem histórias, surgem registros genealógicos, então surgem diferentes ensinamentos. Mas quando temos o amor pela verdade, então permanecemos na verdade. E a verdade é e permanece a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Uma palavra muito conhecida por todos nós. E a multidão dos que haviam crido era um coração e uma só alma, e ninguém considerava como seu o que possuía, mas tudo era comum entre eles. Nós podemos continuar lendo de que forma o Senhor abençoou. Havia pessoas que tinham excesso, que tinham várias casas e podiam vender algumas. Uma era suficiente naquela época, pois eles também esperavam a vinda do Senhor. E provavelmente será assim, ou será assim também no fim. Não se construirão casas próprias, mas a casa do Senhor, como está no Antigo Testamento, a casa do Senhor está em ruínas, mas cada um de vocês constrói ou está à mesa e se banqueteia em suas casas. Deus quer que coloquemos o seu reino, a sua congregação, em primeiro lugar, que o nosso tempo e tudo o que temos lhe pertença e que ele possa dispor disso de acordo com como quiser. Naturalmente, amém. Eu gostaria de continuar lendo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Aqui se fala das pessoas em Bereia, e esses foram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda exposição e examinaram diretamente as Escrituras para ver se tudo isso era verdade ou se comportava assim. Essa é simplesmente nossa tarefa, não podemos fazer outra coisa. Essa é a nossa tarefa. Examinar as Santas Escrituras para ver se se comporta sim, corretamente. Vocês podem ler isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Lá está no versículo 15, Tiago expressou,
E isso está de acordo com as palavras dos profetas, pois está escrito. O irmão já disse isso antes, referindo-se à noite passada. Aqui Tiago faz isso em Jerusalém. Então, voltarei e reconstruirei a cabana de Davi, a tenda de Davi que está em ruínas. Levantarei os seus escombros e a farei ressurgir. Podemos continuar lendo aqui. É simplesmente maravilhoso ver com que precisão esses homens de Deus ordenaram as Escrituras. Não somente que tiremos o chapéu diante deles, mas somos gratos a Deus seriamente por tais apóstolos e mestres estarem no cristianismo primitivo, não teólogos, mas homens enviados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, como os profetas. Eles foram capazes de ordenar corretamente a palavra profética. Eu creio que o mesmo se aplica agora. Não foi Paulo quem poderia ter se atribuído o mérito, foi a vocação divina. Se tratava da obra de Deus. E como Deus sempre tem que usar pessoas, Ele não pode usar as árvores, ou o vento, ou as cadeiras nas quais sentamos. Deus sempre precisa de pessoas, desde o início. E então, não é a pessoa, isso nós vemos quando em Atos dos Apóstolos, Deus fez grandes milagres e sinais, e de repente os gentios dizem, deuses desceram até nós, e assumiram forma humana. Em um piscar de olhos, Paulo rasgou suas vestes e disse, homens, não sejam tolos, nós somos seres humanos como vocês, mas o Deus do céu fez isso aqui. As pessoas têm rapidamente um espírito de idolatria, mas vocês veem como eles rapidamente mudam. Primeiro, eles queriam celebrar esses homens como deuses, e mais tarde, eles foram apedrejados fora da cidade. Pessoas mudam de opinião muito, muito rapidamente. Podem hoje gritar, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E amanhã, crucifica-o, crucifica-o. Assim é o ser humano, assim é o ser humano. Somente quando Deus nos transforma, temos realmente um valor duradouro e preservamos as coisas que Deus nos confiou. Agora uma palavra para todos nós aqui, e essa na verdade é a única passagem da Bíblia que tenho em mente no momento, no qual também as irmãs são abordadas e lhes é dito o que devem fazer no campo delas, em título, no capítulo 2, a partir do versículo 1, aqui nos é dito muito. Nós queremos ler título, capítulo 2, versículo 1. Mas tu declara abertamente o que é conforme a sã doutrina, a saber que os homens mais velhos devem ser sóbrios, honrados, sensatos, saudáveis na fé, no amor e na perseverança. Aqui são abordados os irmãos mais velhos, que têm experiência, já percorreram um longo caminho com Deus, permanecendo na fé, no amor, na perseverança e assim por diante. Agora, até mesmo as mulheres mais velhas são abordadas. No versículo 3, da mesma forma, exorte as mulheres mais velhas a se comportarem com dignidade, a não serem fofoqueiras, a não se entregarem ao consumo excessivo de vinho, a serem ensinadoras do bem, para que ensinem as mulheres jovens a cumprir seus deveres com prudência, ou seja, amar seus maridos e seus filhos. Era assim, simplesmente, o cristianismo primitivo, que por tudo era cuidado. As mulheres mais velhas tinham a tarefa de instruir as mais jovens, ou seja, na vida prática, em relação ao marido, e quais as tarefas que elas têm dentro da família. Não era subir ao pódio e ensinar, mas simplesmente dizer da experiência de vida às irmãs mais jovens como elas deveriam se comportar.
uma pergunta. Se isso acontecesse hoje, e uma irmã mais velha dissesse bons conselhos a uma mais jovem, que são inestimáveis, não pode pagar, porque nós, como geração mais velha, tivemos que pagar caro por muitas coisas. Certas lições tivemos que passar e pudemos, como ninguém mais, poderíamos dar conselhos aos jovens na sua vida. Eu creio que tem muitos conselhos que poderiam ser dados, que poderia dar a todos, mas quem aceitaria conselhos hoje em dia? Se hoje uma irmã mais velha se aproximasse de um jovem casal, um homem talvez nem soubesse isso, mas uma irmã sentisse no coração que precisa falar com a jovem recém-casada ou antes disso e dizer: irmã, eu tenho uma experiência de vida, passei por isso e aquilo, eu vi isso acontecer com outras pessoas, eu dou-lhe esse e aquele conselho, e gostaria de te dar uma orientação. O que diriam as jovens irmãs? Elas diriam: eu vou já dar um jeito nisso, deixe-me em paz. Você viveu sua vida, eu vivo a minha. Mas eu digo a vocês, se a palavra de Deus diz isso aqui, então há algo por trás disso. E tenhamos, talvez, em relação a isso, certas lacunas e temos que recobrar em relação a isso. Então está aqui tão belo o versículo 4, para que ensinem as jovens a serem sensatas no cumprimento de seus deveres, ou seja, amarem seus maridos e seus filhos, sejam recatadas, castas, boas donas de casa, bondosas e submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Pode acontecer que nós louvemos e glorificamos a palavra de Deus com a boca e ao Senhor, e também ao Senhor por isso, mas na verdade não vivamos, e assim é blasfemada. Agora ainda, uma palavra aos homens. Exorte igualmente os jovens homens a serem sensatos, e apresenta-se a eles em todos os aspectos como um modelo de boas obras. No ensino, demonstre autenticidade, seriedade digna, discurso saudável e incontestável, para que todo adversário se sinta envergonhado por não poder dizer nada de mal contra nós. O apóstolo parece ter pensado em tudo. O melhor, o Espírito de Deus o lembrou de tudo. A congregação é composta por pessoas, e as pessoas, algumas são casadas, outras fazem parte de uma família, e quando a vida familiar é abençoada, a congregação é abençoada. É importante, ou trata-se, que de fato a plena bênção de Deus possa realmente retornar à congregação do Senhor. E eu peço a todos os irmãos mais velhos, a todas as irmãs mais velhas, que leiam essa palavra em espírito de oração. Talvez haja aqui um bom conselho ou indicação que seja necessária. Deus realmente pode nos usar para isso. Nós voltamos a Romanos 15, depois Romanos 12. Já ouvimos uma parte, mas gostaria de ler Romanos 15, versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros com amor, assim como Cristo os aceitou para a glória de Deus. Nós temos o dever de nos aceitar uns aos outros, assim como Deus nos aceitou em Cristo. Em seguida, ele continua explicando que diz respeito à circuncisão e assim por diante. Simplesmente não há diferença, mas todos os que pertencem a Deus, e também está escrito na carta aos Coríntios, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, talvez está em Gálatas, mas a circuncisão do coração, ou seja, uma nova criação. E se alguém está em Cristo, então é uma nova criação. Portanto, aceitem-se uns aos outros com amor, assim como Cristo os aceitou para a glória de Deus. Não só os outros que têm coisas assim, seus detalhes, mas nós também temos, cada um tem suas peculiaridades. Mas é a aflição que nossos olhos não estão olhando para nós mesmos, mas estão olhando para os outros. E quando olhamos no espelho da palavra,
reconhecemos onde está nossa aflição. E Deus também nos ajudará nisso. Em Romanos 12, gostaria de ler. Romanos 12, a partir do versículo 3. Aqui Paulo escreve à congregação do Senhor: portanto, pela graça que me foi dada, exorto cada um de vocês a não pensar mais alto de si mesmo do que convém, mas a ter uma avaliação sensata de si mesmo, de acordo com a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. De acordo com a medida da fé. E a fé tem que ter uma promessa, tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Nós devemos, de fato, de uma autoavaliação realmente sensata. Ninguém deve se superestimar, ninguém deve se considerar superior ao que é. Pelo contrário, as Escrituras dizem que devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, honrar mais a nós mesmos do que a nós mesmos. E aqui continua: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, apesar de sermos muitos, formamos um só corpo em Cristo. Mas em relação uns aos outros, somos membros. Vocês percebem porque temos que aceitar uns aos outros como Deus os aceitou em Cristo? Nós somos membros do mesmo corpo, subordinados a uma cabeça, e o domínio provém somente da cabeça. Nenhum membro domina o outro, mas a cabeça determina sobre todo o corpo, sobre cada membro. Em seguida está, no versículo 5, assim também nós, apesar de sermos muitos, formamos um único corpo em Cristo, mas em relação uns aos outros, somos membros. De tal forma que possuímos dons da graça, que são diferentes de acordo com a graça que nos foi concedida. Portanto, quem possui o dom da profecia, permaneça em conformidade com a medida da fé. Quem recebeu o dom do ministério, a congregação, exerça-o em serviços. Quem possui o dom de ensinar, use-o como ensinador. Se alguém tem o dom de exortar, exerça-o na exortação. Quem pratica a caridade, faça-o com simplicidade. Quem pertence aos líderes, mostre o zelo correto. Quem pratica a misericórdia, faça-o com alegria. Quando lemos nas Santas Escrituras, nada é omitido, absolutamente nada. Todas as áreas são abordadas, e eu sou grato a Deus por terem surgido na época os mais diversos problemas com os quais Paulo e os outros apóstolos tiveram que lidar, para que fosse dada para todo o tempo uma clarificação, uma resposta vinculativa, E hoje temos a mesma resposta como foi dada naquela época, no início. Vocês sabem, em 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 11, Paulo enumera todos os dons espirituais, dizendo que a revelação do Espírito é concedida a cada um para o bem comum, tudo para edificação, tudo em unanimidade, tudo em harmonia, que ninguém se antecipe ao outro, mas que cada um dê prioridade ao outro, não olhe apenas para o que é seu, mas também para o que é do outro. Quantas vezes eu já desejei para mim que naquela época os evangelistas, no tempo que o Mombrano ainda estava vivo, tivessem reconhecido que não deviam construir o seu próprio reino, o reino de Deus, mas que tivessem parte da mesma proclamação, mesmo que fosse um outro ministério, mas tivessem parte da mesma causa. Mas eles não reconheceram o dia da sua visitação divina, alegraram-se sobre as grandes coisas que Deus fez, mas não entraram no seu caminho, não se deixaram corrigir doutrinariamente, pelo contrário, eles então olharam para o homem de Deus com desprezo,
porque acreditavam que ele ensinava de maneira diferente deles, porque ele ensinava de maneira diferente do que eles ensinavam, e eles consideravam correto o que eles ensinavam, porque já vinha da igreja romana e foi transmitido por todas as igrejas livres, igrejas, até que também lhes tenha sido dado, em vez de compreender e examinar as Escrituras para ver se comportava assim. Eu fiz uma anotação aqui, que ainda precisa ser incluída no livro, uma anotação. Não cremos em um Deus trino, três pessoas. Nós cremos em um Deus pessoal, que se revela no céu como Pai, na terra como Filho, na terra no Filho e na congregação por meio do Espírito Santo. Não cremos num batismo santo, sagrado, apostólico, católico, numa fórmula. Nós cremos no santo batismo, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, foi batizado no cristianismo primitivo e assim batizaremos até o fim, até que o Senhor venha. E todas as coisas que muitas vezes contemplamos têm que ser trazidas ao estado original. E nós temos que retornar a Jerusalém, ao Monte Sião. A propósito, pense, quando viajarmos para Israel em março, que iremos ao cenáculo, e que vocês saibam que o cenáculo fica realmente no Monte Sião. O cenáculo é a sala onde aconteceu a última ceia. Lá onde aconteceu a última ceia, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Quando você conhece a descrição e a localização, então se sabe muito bem, o cenáculo está no Monte Sião. E o profeta Isaías já havia dito, a palavra sairá do Monte Sião e a instrução de Jerusalém. Não de Roma, é de fato de gritar de emoção interior. E precisamos perguntar como é que todas as pessoas leem a Bíblia. Elas não a leem com a revelação do Espírito, mas presas e enredadas em tradições, leem as Santas Escrituras. Eles não leem o que está escrito, mas leem aquilo que já tem na cabeça. Sinceramente, às vezes, o zelo do Senhor quase me consome quando vejo que elas transformam a luz em trevas e o direito em injustiça, colocam Deus e a congregação Deus vivo como errado e colocam a si mesmo como estejam certos, e o contrário é verdadeiro. Deus está no direito. E todos que colocam do lado de Deus estão no direito de Deus. Não na sua própria justiça, mas na justiça de Deus. Quem somos nós para ter o direito de reivindicar algum direito? Deus mantém para sempre razão. Vamos resumir. O Senhor, no final, levará a sua congregação de volta ao ponto onde estava no início, equipada, revestida com o poder do Espírito Santo, com 9 dons espirituais, 9 frutos do Espírito, com todos os ministérios que Ele colocou na congregação, uma restauração de tudo o que era no início, tem que e será no fim, pois assim Deus prometeu. Em conexão com essa palavra, me veio ainda o pensamento que maravilhoso Deus condizou isso aqui de forma maravilhosa. Você sabe, quando o Senhor faz algo, naquela época em Jerusalém, lá pessoas vieram, 16, 17 nações diferentes e se reuniram. Elas simplesmente estavam lá na hora em que Deus se revelou. Nós nos perguntamos por que o Senhor, justamente nesse lugar, como provavelmente em nenhum lugar outro na terra, reúne irmãos de todos os povos, línguas e nações, os chama. Gostaria de expressar aqui minha alegria, minha gratidão, expressar pelo fato do Senhor ter disposto assim, ter conduzido assim, para que as portas se abrissem. Não sei se muitos contavam com isso, mas eu já tinha previsto isso há muito tempo. Para que as Escrituras se cumprissem, tinha que vir assim. Mas somos gratos ao Senhor por termos as diferentes línguas também aqui
nesse lugar. E quando irmãos vão para frente, cuja o alemão não é gramaticalmente perfeito, então, mesmo assim, sabemos que aquilo que eles leem das Santas Escrituras, isso está correto sem problema. E é disso que se trata. Não que o alemão esteja correto, mas que a palavra esteja correta. Isso é que se trata. Naturalmente, nos alegramos. Quanto mais puro, melhor, porque moramos nesse país. E quanto melhor se domina uma língua, melhor é. Mas, nesse contexto, gostaria realmente de encorajar todos os nossos irmãos a seguirem em frente, adiante conosco. Permita-me, para concluir, resumir e expressar minha gratidão ao Senhor. Estamos felizes por todos que vieram, que encontraram aqui o seu lar terreno e espiritual. Desejamos que se sintam bem. Quando penso nas diferentes línguas, quando penso nos nossos irmãos que se mudaram da Tchecoslováquia, penso nos irmãos Kir, que se mudaram da Romênia, e muitos outros, e agora com vocês da Rússia. Qual será nossa tarefa? Nas diferentes línguas da Polônia, sim, nosso irmão Kupka e nossa irmã Kupka, que traduzem tão bem, que realmente não há nada mais a ser melhorado. Deus une tudo de uma maneira maravilhosa. Não por nossa causa, mas por causa do seu nome, por causa do seu reino, para que tudo seja feito para a glória do seu nome. Nós realmente queremos que todos se sintam bem. Gostaria de expressar aqui o seguinte: talvez nem todos vejam por todos tudo que é feito aqui. Em algum momento, quando tivermos um envio, uma remessa, convidaremos vocês para verem quantas mãos trabalham aqui, não apenas as mãos daqueles que trabalham na gráfica, nos escritórios, assim por diante, mas todos aqueles que se colocam à disposição para fazer a obra de Deus, o trabalho de Deus com todas as suas forças. Quando penso nossa irmã que trabalha na cozinha, nas irmãs que têm tarefas aqui, em tudo, ficamos realmente, sinceramente gratos a Deus por tudo. Aos irmãos que traduzem, e parece que cada um encontra o seu lugar. Quando o irmão Kupka chegou, nós lhe demos o lugar, irmão Steinken. Gostaria de dizer assim, oficialmente, nós lhe damos o mesmo lugar conosco, ombro a ombro, para ter parte de tudo o que pode ser feito aqui para a glória de Deus. Quando penso nos irmãos, irmãs, ou nos irmãos Schmidt, quanto tempo eles sacrificam aqui, e não se vê muitas coisas, mas a maior gratidão temos diante do nosso Senhor e nosso amado irmão Russo e irmão Schmidt. Eles carregam o fardo mais pesado. Se vocês soubessem tudo que esses irmãos fazem, realmente cada um faz com as suas forças o que pode ser feito. E isso eu quero dizer a vocês. Nenhum de nós pode ocupar o lugar do outro. Cada um só é útil e pode ser utilizável lá onde Deus pode utilizá-lo, somente lá. Não em outro lugar. Não no lugar de outra pessoa. Ocupar o lugar que Deus reservou para você, pensou para você. E então toma, e também você será abençoado e será uma bênção para outros. Quando penso no nosso irmão Yuri, então penso já no livro em russo, na língua russa. Sim, Deus trouxe muitos talentos e tudo isso para um sentido e um propósito, que Ele nos abençoe a todos. Eu vejo também que há irmãos e irmãs da Romênia aqui. Deus abençoe a todos vocês. Estamos realmente felizes de coração por tudo o que Deus faz. Deus, o Senhor, que Ele possa cuidar, porque não somente espiritualmente, mas terrenamente, tudo se encontre em seu lugar, possa ser ordenado e, de alguma forma, em algum momento, o Senhor possa chegar ao seu direito com todos nós, e os fortes possam carregar os fracos ou carregar as fraquezas dos fracos. Sim, o amor de Deus. Assim nós lemos, o objetivo final da proclamação é o amor. E esse amor tem que ser vivido de fato. E Deus nos abençoará
e estará com todos nós. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém.